Oi, gente. Vamos continuar então com a formação das palavras? Gente, nesse capítulo da formação das palavras, como eu disse em vídeos anteriores, nós temos basicamente na língua portuguesa duas maneiras de formar palavras, através da composição e através da derivação. Basicamente, dentro da classificação lá na gramática, a gente, via de regra, encontra essas duas maneiras de formar palavras: composição, derivação. Nós vimos nos vídeos anteriores. Só que dentro da gramática da língua portuguesa, e eu acredito que dentro da gramática de todos os outros idiomas que existem no mundo, tem uma outra maneira de formar palavras, que é o hibridismo, que são as palavras ditas híbridas. Por que eu disse que basicamente é composição e derivação? Eu disse apenas por um motivo didático, porque na maioria das gramáticas, se vocês forem olhar, ou nos livros didáticos, vocês vão encontrar a composição e a derivação. E o hibridismo vocês vão encontrar também. Só que em algumas gramáticas ou em alguns livros didáticos, como uma terceira forma de formar, como uma terceira maneira de formar palavras, quanto como vocês vão encontrar o hibridismo num capítulo à parte, lá naquele capítulo que nos mostra a maioria dos radicais gregos, latinos, ou em alguns casos franceses, também ingleses, né? Que nós temos na nossa, o tupi, que nós temos na nossa língua portuguesa. Então, volto a dizer, formação de palavras, composição, derivação nos vídeos anteriores, uma terceira maneira, hibridismo. Em algumas gramáticas, em alguns livros didáticos, vocês vão encontrar no mesmo capítulo. Em algumas gramáticas, em alguns livros didáticos, vocês vão encontrar num capítulo independente, em geral no capítulo que mostra os diferentes radicais gregos e latinos ou de outros idiomas que a gente tem na nossa língua, tá? Mas o importante para um vestibular, para o Enem, para um concurso, é vocês saberem o que são as palavras híbridas. E as palavras híbridas nada mais são do que aquelas palavras que se formam a partir de elementos ou de radicais originários de outros idiomas, ou melhor dizendo, de idiomas diferentes, porque muitas vezes as palavras híbridas, logicamente, também têm radicais ou elementos do nosso próprio idioma, mas híbrida, idiomas diferentes, tá? Eu coloquei uns exemplos aqui no quadro para vocês. Então, assim, hibridismo, capítulo do hibridismo, ou vem junto com o capítulo da formação de palavras, ou vem junto ali, né, formação de palavras, composição, derivação, conforme eu recém disse, ou ele vem num capítulo à parte, independente, separado. Então, são híbridas as palavras constituídas por elementos de línguas diferentes. Eu fiz questão, assim, de enfatizar outros idiomas, são palavras com radicais de outros idiomas, porque como são palavras constituídas com elementos de línguas diferentes, vai ter no máximo um dos elementos nosso, né? O outro vai ser de uma outra língua. Então, vamos ver aqui. Por exemplo, a palavra aqui, burocracia. Eu deixei separadinho só para chamar atenção.
A palavra burocracia é uma palavra híbrida. Por quê? Porque ela tem esse elemento aqui que é de origem francesa e ela tem esse outro elemento aqui que é de origem grega. Então, burocracia é uma palavra híbrida. Aqui outra palavra, endovenoso. Endovenoso. Essa palavra, ela é também uma palavra híbrida. Por quê? Porque ela tem esse elemento aqui, endo, que é de origem grega, e tem esse outro elemento aqui, venoso, que é de origem latina. Então, essa palavra também é uma palavra híbrida, formada a partir de elementos diferentes, de idiomas diferentes. Aqui a mesma coisa, a palavra goiabeira. Goiabeira. A palavra goiabeira também é uma palavra híbrida. Por quê? Porque ela é formada por um radical, por um elemento da língua tupi e por um outro elemento, que no caso aqui não é um radical, é um sufixo, da língua portuguesa. Então, ela é uma palavra híbrida. Decímetro. A palavra decímetro também é uma palavra híbrida. Por quê? Porque ela é formada por esse elemento aqui, deci ou desce, que é de origem latina, e esse outro elemento aqui, metro, que é de origem grega, decímetro. Então, gente, o hibridismo, ou as palavras híbridas, que às vezes no nervosismo, assim, de um concurso, de um vestibular ou de um Enem, meio que dá um branco. Como assim? O que é mesmo uma palavra híbrida? Socorro, eu não lembro. É muito simples de vocês lembrarem, de vocês memorizarem. Sobretudo quando a gente sabe alguns radicais gregos e alguns radicais latinos, alguns radicais tupis, alguns radicais franceses, porque a gente fala muito em radical grego e latino, né? Mas a partir da globalização, quantos e quantos na nossa língua hoje, né, no nosso idioma hoje, quantas palavras acabaram se originando de radicais lá da língua inglesa, né, da língua francesa, lá no século XIX, que era bem uma moda, assim, né, todo mundo queria aprender francês, né? Então, o hibridismo é muito simples. E volto a dizer, se vocês estão estudando em alguma gramática ou em algum livro didático, em alguns vocês vão encontrar ali direto no capítulo da formação de palavras e em outras vocês vão encontrar num capítulo independente na parte dos radicais, dos sufixos, dos prefixos e etc, tá? A partir da aula que vem, do vídeo que vem, eu vou colocar uma série de radicais gregos e latinos para a gente dar uma memorizada, não decorar, mas dar uma memorizada até no significado que cada um traz para a palavra, porque, como eu já disse para vocês, isso ajuda muito num concurso, num vestibular, num Enem, quando a gente identifica ali uma palavra e pensa, o que será essa palavra? Eu não tenho ideia. Mas aí vendo, não, o radical quer dizer isto. Então, juntando com o assunto do texto, então provavelmente essa palavra tenha tal significado. Então, o estudo dos radicais gregos e latinos ajuda muito a gente também, muitas vezes, até na interpretação do texto, tá? Sem contar que também ajuda nesta parte da formação das palavras, tá bom? Muito obrigada por vocês que ainda são pouquinhos, mas que assistem os vídeos. Eu vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, porque agora a gente separou, né? Deixou língua portuguesa só nesse canal. Nós ainda somos bem pouquinhos
como também fomos um dia lá no outro canal, mas aos pouquinhos a gente vai crescendo. Vocês sabem, quem me acompanha desde o início, sobretudo meus alunos, porque o canal, o outro que tem mais de 1000 inscritos e esse que está se formando, é basicamente por meus ex-alunos que me ajudam tanto, são tão queridos comigo, e também outros que eu já considero alunos do meu coração e que eu nem conheço, moram em outro estado, que também me ajudam muito. Então, no outro canal, o vídeo que eu tinha mais, que eu tenho até hoje, mais visualizações é de língua portuguesa. Então, por isso eu resolvi deixar as aulas de língua portuguesa separadinho, porque no fim o outro canal estava tudo junto e misturado, né? Aula de direito, aula de gramática, literatura, book haul, estava tudo junto e misturado. Agora esse ficou separadinho, tá bom? Então é isso e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Ah, e obrigada, eu nem falei isso ultimamente, agora eu já meio que me perdi, mas obrigada por aqueles que fizeram um Pix de apoio ao canal. Aí eu não sei muito bem se foi de apoio a esse canal que está surgindo ou foi apoio a outro canal. Muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada mesmo, tá? Até a próxima.